Eu tenho certeza que na sua casa é bem assim que acontece. Você pede 1000 vezes a mesma coisa. 1000 vezes. E qual é a resposta? Daqui a pouco eu faço, já vou, tô indo. Isso é para lição, isso é para o banho, arrumar o quarto, guardar o celular e você quase enlouquece. Mas eu tenho a solução para você. Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar a diferença entre teimosia e preguiça e procrastinação. Então, fica comigo até o final que você vai aprender um método excepcional para poder resolver esse problema de falar 1000 vezes a mesma coisa. E o que é a procrastinação? A procrastinação é uma incapacidade que a pessoa tem de resolver problemas, de fazer as coisas assim que elas aparecem. Mas isso não é preguiça. Isso significa que a demanda cognitiva está muito grande. E aí a pessoa procrastina, ou seja, ela deixa para depois. Daqui a pouco eu explico como é que o cérebro reage a isso. Procrastinar, do ponto de vista do funcionamento cerebral, nada mais é do que adiar a dor de uma tomada de decisão. Para pessoas que não conseguem resolver e assumir logo aquilo que tem que fazer, para elas é muito complicado, é muito difícil. É como se o cérebro sentisse dor em ter que resolver alguma coisa. A preguiça, ela é bem diferente da procrastinação. Por quê? A preguiça, ela é a mesma coisa que baixa energia para fazer as coisas. Como assim, Cleo? Então, essa imagem que você está vendo de um adolescente que tem de um lado uma animação total, porque ele está no celular e provavelmente até tarde, e do outro lado ele está com uma cara de cansado porque está acordando cedo. E por que ele tem essa baixa energia de manhã? Porque ele teve uma alteração de sono, ele teve poucas horas de sono. Isso gera baixa energia. Por isso que tem uma preguiça de fazer as coisas, que é bem diferente da procrastinação, que é o quê? Uma sobrecarga cognitiva para se resolver as coisas. Enquanto o cérebro da procrastinação, ele sente dor, porque ele precisa tomar muitas decisões, não sabe por onde começar, ele está sobrecarregado, o cérebro da preguiça, ele é bem danadinho, ele quer fugir. Por isso que o adolescente de manhã, quando você vai acordá-lo, e se ele dormiu tarde, é uma preguiça absurda, é uma dificuldade enorme. E quando ele vai para a escola, nossa, só vai acordar depois das 10. Biologicamente, ele ainda está dormindo. Eu acho que agora a pergunta que você deve estar se fazendo nesse vídeo é: tá bom, Cleo, você já ensinou o que é procrastinação, o que é preguiça ou teimosia, mas ainda não me falou como eu resolvo aquela situação de falar 1000 vezes a mesma coisa para aquela criatura. Calma, é isso que eu vou te falar agora. Vamos à resposta. Você precisa diferenciar procrastinação de preguiça ou teimosia, porque a ação, ela é diferente. Para procrastinação, a gente vai atuar ajudando a descobrir onde está a dor e o que nós podemos fazer para diminuir essa dor e a pessoa conseguir realizar as coisas que ela precisa. Já para a preguiça, o que a gente tem que agir, aonde a gente vai agir, é na questão da rotina e na questão da baixa de energia. Agora, você vai resolver o problema da procrastinação na sua casa. Como? Colocando em prática o método PARE. P, você vai perceber onde está a dificuldade do seu filho, conversando com ele, perguntando o que dificulta ele fazer as coisas, que é a razão que o faz adiar as tomadas de decisão. Segunda coisa é o A. O A significa que você vai ajustar
Você vai ajudá-lo a aprender a diminuir o problema, dividindo ele em blocos para ser resolvido. Ou seja, a tarefa que é muito complexa para ele, você vai ajudá-lo a quebrar em pequenas partes para ele resolver uma a uma. Aí depois a gente vai para o R de ritualize. Você vai ensinar para ele um ritual em que ele vai manter um período de foco total naquela tarefa, naquela pequena parte, tendo um período de intervalo para ele ir para a próxima etapa. E o último, que é o E, que é de explicite, você vai demonstrar para ele como é que ele vai fazer esse passo a passo. E diante de uma próxima situação de procrastinação, você vai sentar com ele e vai colocar esse plano em execução, falando para ele dizer como é que ele vai fazer cada parte. E a partir daí é treino, sempre treinando, para que esse cérebro perceba que ele não precisa sentir dor, ele não precisa adiar, ele pode fazer tendo a técnica certa. Agora, vamos entender como lidar com a preguiça, como lidar com a teimosia, que é um fato também muito comum nas famílias. Veja, a primeira coisa que você vai precisar ajustar é a sua rotina, a rotina dele, do seu filho, do seu adolescente e a rotina da casa. Segunda coisa, no alinhamento dessa rotina, você precisa deixar bem claro quais são os limites e quais são as regras dessa rotina. Porque sem isso, para fazer os parâmetros, ele não vai sair nem da preguiça e nem da teimosia. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que quando você for chamar a atenção de alguma coisa que ele está deixando de fazer ou que está sendo teimoso e não quer fazer, é que você tem que ter falas muito claras, muito objetivas, falas que só descreve o fato e que não traga nenhum julgamento nesse momento e que você deixe bem explícito que toda ação tem uma consequência. Então, vamos imaginar que a minha filha não fez a lição, está demorando, está enrolando. Não é procrastinar, ela sabe fazer, ela está com preguiça mesmo. Por quê? Porque ela dormiu tarde a noite passada, foi para a escola, fez atividade de educação física, chegou moída. Então, o combinado é fazer depois do almoço. Então, eu falo assim para ela: eu vejo que você está adiando fazer a lição, qual o motivo? Ela vai responder, ela vai dar as desculpas dela. Quando ela terminar, aí eu vou falar. Só que a regra é fazer após o almoço, não tem discussão. Essa é a regra. Aí ela vai de novo justificar, porque todo filho justifica, e depois você vai falar. A escolha é sua. Ou faz agora e termina cedo, porque aí você vai ter o tempo de tela que você gostaria, ou não vai ter tela. Quanto mais você demorar para fazer, quanto mais preguiça você tiver, então você não vai ter o tempo de tela hoje. Então você tem que ser assim, clara e objetiva. E se você ainda tem dificuldade em relação a educar sem perder o controle, eu tenho um curso de 5 aulas gravadas, mais uma aula exclusiva ao vivo comigo e um e-book incrível. Vou deixar aqui no link, o link desse curso na descrição do vídeo. E voltando aqui, se você ajusta a rotina, regras e limites, você acaba com a preguiça e com a teimosia. Mas lembre-se de uma coisa, não é de uma hora para outra. Leva tempo, você tem que insistir nessa estratégia por bastante tempo, até que o cérebro dele abandone o velho hábito e adquira o hábito novo. Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte: a procrastinação é adiar dor. Para isso, você vai usar o método PARE. Perceba, ajuste, ritualize e explicite. Para preguiça e para teimosia, você vai arrumar a rotina, estabelecer regras e limites. Fazendo essas coisas, você pode conduzir essa criança, esse adolescente, para um novo comportamento. Mas para isso, precisa paciência, insistência, persistência e constância. Nada muda de uma hora para outra. O cérebro precisa de tempo para aprender as coisas novas e consolidar na sua memória, ok? Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, comenta aqui gostei, que eu mando para você o resumo de tudo que a gente discutiu.
E ainda, se esse vídeo trouxe informações que podem ajudar outras pessoas que você conhece, compartilha com essas pessoas, aproveita e dá um like, comenta outras coisas ou outros assuntos que você gostaria também que eu conversasse aqui com vocês, que eu vou ter o maior prazer em preparar um vídeo para te ajudar a resolver esses probleminhas que a gente enfrenta no dia a dia com a educação dos nossos filhos. Tchau, tchau!